Eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando, e inclusive tu, Jordan, já ouviu em algum momento a frase de que a gente não escreve código para máquina, mas sim para as pessoas. Será que isso ainda é verdade, Jordan? Cara, tu me pegou. Isso não tava no script, hein? Não tava no script, né? Então, cara, eu já me peguei pensando nisso já, de verdade, porque a gente aprendeu a vida inteira, né? Pô, faculdade, curso, discussões no trabalho, não importa o contexto, a vida inteira que foi o seguinte, pô, cara, não à toa nasceu o CleanArch e etc. Justamente pra gente ter um design de código pra gente conseguir entender o que a gente tá fazendo. E aí até vem aquela frase, né? Que um sênior não constrói. Quanto mais sênior tu é tu poder escrever um código que seja simples e legível por qualquer pessoa. Mas hoje, nessa era onde somos apenas revisores, e tem pessoas que nem isso, né, que confiam cegamente no que está sendo imputado pela IA, até que ponto é importante o que está escrito ali, o framework que está sendo executado? Exatamente. E eu acho que tem uma coisa assim que sabe, quando a gente assistia assim Scooby-Doo, que tu tirava a máscara e tinha um personagem assim por baixo dos panos, eu acho que essa frase ela tem um pouco disso, né? Porque quando a gente fala assim, ou quando a gente ouve essa frase, pelo menos na minha interpretação, a gente tá falando sobre uma palavra muito difícil de ser dita, que eu provavelmente vou errar umas 10 vezes ao longo do vídeo, mas que é sobre manutenabilidade do código. Que É é isso aí. justamente isso, né? Se eu escrevo um código que as outras pessoas e às vezes até eu mesmo não entendo, como é que eu vou dar manutenção, né? Como é que eu vou corrigir um bug? Como é que eu vou implementar uma nova feature? Como é que eu vou estender aquele código se eu não consigo nem entendê-lo, né? Então, por isso que eu puxei essa frase, porque hoje a gente vai retomar um assunto que a gente já falou num vídeo anterior. Então, para quem não viu, quiser voltar ao nosso último vídeo, inclusive o mais bombado deste canal até então, que a É gente isso falou aí. sobre harness. Hoje, como vocês já podem ter visto aí na thumb, no título, a gente quer falar um pouco sobre dar um zoom in em alguns dos temas assim que a gente já falou, que é para falar mais especificamente sobre o harness da manutenibilidade. Como é que a gente então consegue, vamos dizer assim, garantir, ou pelo menos ter uma certeza, uma forma mais determinística de garantir que aquele código que está sendo gerado por IA, ele tem um futuro, vamos dizer, pela frente, assim, né? Que ele vai conseguir escalar, que ele vai conseguir estender, que eu vou conseguir entender, principalmente, né, quando eu abrir ele. E aí, Jordan, o que que tu tem, assim, para nos contar, assim, pra gente abrir essa porteira do conhecimento? Cara, acho que só conectando o que tu falou, né, antes da gente começar a sujar as mãos, digamos assim. No último vídeo, quando a gente falou de harness, foi um vídeo extremamente denso, tem mais ou menos aí 1h30, eu acho, de vídeo. Recomendo demais que vocês olhem. E lá a gente citou, né, os tipos e anatomia de harness, que o harness basicamente é tu construir a coisa que constrói a coisa. Mas ele é dividido em muitas partes, não existe uma receita de bolo por harness e cada um pode ser o seu, pode ter o seu. Mas tu consegue dar um zoom in em várias partes, né? E a gente até citou isso no vídeo que a gente ia fazer uma série disso. E estamos começando ela aqui. Então vai ter vários outros episódios, desculpa, mas vídeo também, né? Enfim, tanto faz ser vídeo, ser episódio. Que a gente vai estar falando sobre os tipos de anatomia de hernias. E hoje a gente começou falando de manutenibilidade, que também é muito difícil falar isso. Mas em resumo, George, o que que a gente quer aqui? A gente quer impedir que a IA entregue rápido e piora o código. A gente quer que a IA entregue rápido. Isso é óbvio, claro para todo mundo. Mas a gente. Tudo na vida são trade-offs, né? Na programação, mais ainda. E se tem um trade-off que a gente não quer perder, é de piorar o código. E aí a resposta, lá pro início do teu. Que tu me jogou nessa granada aí, começando o episódio, eu vou te responder agora e eu sei que ela tem muitas polêmicas envolvidas dentro dela, que eu já vi até pessoas grandes da comunidade, se não me engano, até o Uncle Bob falando sobre isso. Ah, eu acho que sim, a gente tem que revisar o código, tá? Eu acho que a gente tá delegando a escrita quase que 100%, mas a revisão dela
do código que tem em produção, eu não sou a favor, tá? Essa é a minha opinião. Por que que eu citei o Uncle Bob aqui? Porque eu acho que tem um tweet dele, eu posso estar errado, também não quero estar tirando de contexto, mas aí eu lembro de ter um zoom, zoom, zoom disso no Twitter na época, que ele tava dizendo que, inclusive tava falando sobre harness, né, nessa thread de tweets, que era, tu tendo um harness muito bem estruturado, que tu tá evitando a alucinação, etc, com teus guardrails muito bem amarrados e tuas definições, tu não precisa perder tempo revisando o código da IA, tu tem que olhar só a solução. Então existe uma discussão sobre isso, mas a minha posição, pelo menos nesse momento, junho de 2026, eu não mando código para produção sem revisar, tá? Eu não confio cegamente. E tu, vou te Eu devolver a só, pergunta antes da gente entrar na tese aqui. eu só mando o código em produção do Fable. Aí eu mando cego, faço assim, ó, brilha. Até o Trump me mandar cortar, né? Aí a gente voltou pra vida real e teve que voltar a olhar o código. Durou 2 horas, né? Durou 2 horas de sonho. Mas em resumo, cara, o que que é a tese daqui? É a capacidade da gente mudar o software sem medo. Então a gente ter esse harness de. Eu vou usar de manutenção aqui, tá, gente? Porque se eu começar a usar aquela palavra manutenabilidade a cada coisa que eu for falar aqui, não vai dar certo e o episódio vai ter 3 horas. Acho que o mesmo serve pra ti, Jorge. Então vamos usar manutenção na ideia. O que que a gente quer dizer com manutenção? É tu alterar, melhorar, implementar, deletar, não importa, mas é mexer em algo vivo. Vamos botar assim. Nesse caso, um software. Perfeito? Faz sentido? 100%. Perfeito. Então a nossa ideia aqui, né, com esse tipo de harness é transformar padrões de qualidade em checks, rúbricas e limites executáveis. A pergunta não é código funciona hoje. A pergunta é: o próximo dev consegue mudar isso amanhã? Como que a gente traduz isso? Tu tem alguma ideia, Jorge? Não digo às vezes nem o próximo dev, mas a IA do próximo dev, né? Será que ela consegue mudar? Será que ela consegue entender? Será que ela consegue compreender? Acho que essa é a. A gente E, vive num mundo Pokémon, né? Só que a gente trocou Pokémon por LLM, basicamente. faz todo sentido. Na verdade, agora são Digimons, tu vai pensar. Que são digitais. Ah, Digimons são é confiantes. verdade. É verdade. Tu tem um pinto. E qual que é o efeito colateral? E qual que é o efeito Eu, colateral disso aí? eu acho que é aquela questão, né? Como é que eu ganho, como é que eu produzo mais, ou eu ganhar velocidade quer dizer eu entregar com qualidade? Acho que não necessariamente, né? Então, basicamente, assim, esse é o grande problema, vamos dizer assim, da IA como um todo. É o trade-off de produtividade e qualidade. Como que a gente consegue, de fato, ali entregar, né, o que a gente está tentando ganhar de produtividade, mas tendo uma certeza maior, que é bem a lógica, eu acho que tu trouxe aí. Eu gosto bastante desse exemplo e eu sou um fã, um entusiasta, vamos dizer assim, dessa abordagem, que é, se eu dedicar tempo para estruturar a base, vamos dizer assim, né, o harness, as amarras ali da minha IA, não que eu não vá precisar revisar, mas eu vou gastar, vamos dizer assim, menos tempo, ou eu vou ter que ter uma análise não tão minuciosa lá na ponta, porque eu tenho uma construção, né, eu tenho uma camada em volta que me dá uma garantia um pouco maior. Nunca vai ser 100%, vamos dizer assim, né? Nunca, na verdade, é bem forte. O nunca Uhum. desse junho de 2026, nesse recorte aí que tu trouxe, mas a natureza hoje, da maneira como os LLMs rodam hoje, Transformers e tudo mais, Mixture of Experts e afins, não são naturezas determinísticas, né? Então a gente não consegue garantir que lá na ponta final ele vai seguir sempre um padrão X, Y, Z que eu consigo garantir, ter uma garantia de 100% de certeza. Não. Mas com tudo isso que a gente vem falando, assim, a gente consegue pelo menos ter uma garantia maior. Não de 100%, mas a gente sai daqui a pouco de 70 para 90%, 95%. Então a gente tem um ganho, né? Então, basicamente, ali, né, trazendo aqui o conteúdo que o Jordan está compartilhando nessa ideia de velocidade, é que a gente vai, né, os agentes de IA vão tender a resolver localmente ali os seus problemas e que eles podem criar, às vezes, vão ser orientados àquela resolução daquele problema, né, ou a criação daquela feature, mas ele pode fazer uma função redundante
ele pode fazer uma função muito grande, que não tem ali uma segregação por responsabilidade, ele pode ignorar daqui a pouco algum padrão que a gente use de nomenclatura, algum padrão que a gente use de domínio, ou até escrever testes, assim, vamos dizer, aquele famoso teste que a gente escreve só para passar, né? A IA Uhum, também vai ter, vamos dizer assim, um vício ou uma tendência de autoconfirmação. Então, ela vai escrever, vamos dizer assim, tendenciosa ao que ela está escrevendo como implementação, né? Dependendo da estratégia ali que a gente escolher para desenvolver aquele código. exato. Então, E às uma vezes coisa se mascara, né? que a galera esquece, desculpa te interromper, às vezes, sobre LLM, que toda a base de treinamento de código que ela teve foi código que os humanos escreveram. Então, todos aqueles vícios que a gente tinha e os miguezinhos que eram dados ali, eles foram levados adiante e a máquina aprendeu dessa forma como verdade absoluta. Exatamente, exatamente. Então, aqui entra aquela parte, né, que a gente fala assim de será que a nossa produtividade ela não é mascarada num retrabalho, né, ou numa entrega sem Uhum, qualidade lá na ponta, que vai gerar um retrabalho, né, de afinar, de entregar com bug, de entregar com uma coisa que daqui a pouco, daqui a 2, 3 meses vai me dar mais trabalho, porque vai se descobrir que tem uma função duplicada, vai se descobrir que tem uma função com muita responsabilidade, vai se descobrir depois de ter que mexer em uma função que ela vai impactar em outras coisas. Então é muito pensando assim, né, de como a gente consegue de fato trazer uma produtividade real a longo prazo, não uma uhum, produtividade, né, local, vamos dizer assim, ou momentânea do código que a gente está gerando. uhum. E não. E ter segurança no que tá fazendo, sabe? Tipo, não, pô, implementei uma feature nova e não tenho confiança de fazer deploy disso, sabe? Justamente esse é o ponto que a gente não quer chegar, sabe? Então, cara, de maneira geral aí que a gente apontou, quando que deve se usar, né? Tu ter esse harness bem definido com esses, que basicamente esse harness aqui nada mais é do que são guardrails e definições. De maneira geral, a gente até vai trazer casos de uso disso no final, tá? Pra, caso esteja abstrato para alguém. Então, esse harness com esse tipo de, com esse intuito, ele se faz necessário quando PRs pequenos aumentam a complexidade, testes frágeis ou muito acoplados, então testes que não. O que que é, voltando, o que que é PR pequeno com complexidade subindo? Pô, o cara tava subindo um PR que mexeu num arquivo só, mas a função agora tem 35 if sem early return. E aí alguém vai olhar aquele if ou aquele switch case com um monte de coisa e ninguém vai entender nada do que está fazendo. Por exemplo, teste frágil. É um teste que está com um asset de true ou pegando um valor fixo de alguma coisa lá. Então, quando mudar alguma coisa, vai quebrar o teste. E às vezes a gente tem testes esperando que quando algo for alterado, o teste quebre. Mas nesse caso aqui não é isso que a gente está buscando. Ele quebrou porque ele era frágil. Ou muito acoplado. Também teste que não faz sentido com as coisas que a gente está fazendo ali. Nomes genéricos. Isso também é algo que pega que acontece quando tu tá usando a IA para escrever código e não tem o teu harness bem definido, que é justamente nomes que não fazem sentido nenhum. Então, sei lá, digamos que tu tem 80 handlers no teu projeto. E ele chamou o cara ali de handler XYZ. E o que que eu faço com essa informação, sabe? Regra de negócio duplicado. Isso é extremamente importante, porque dependendo do prompt que foi dado, ou se tu não tem um harness com isso instruído, ele vai duplicar código. Por quê? Porque ele não vai varrer a code base inteira. Ele não tem referência, ele não tem documento nenhum. Então, a não ser que tu mande ele varrer isso, e eu espero que ninguém fique varrendo toda a code base quando for implementar alguma coisa, pelo amor de Deus, aquela regra de negócio vai ficar duplicada. Correções quebram casos antigos. Então é muito o que a gente está conversando aqui. O harness, uma das coisas que a gente até já discutiu aqui em outros vídeos de AI, e vale a pena sempre ser repetitivo aqui com isso, que é, às vezes, uma das coisas mais importantes para IA, talvez que tu precise botar no teu checklist, é o que ela não pode fazer. Não é só como ela deve fazer. É sim também, pelo amor de Deus, não faça desse jeito. Isso talvez, às vezes, seja mais importante do que definir o que tu quer que faça. Então, de maneira geral, isso aqui é o harness para quem já tem ali um ciclo de desenvolvimento e a pessoa, quase sempre o tech lead, está começando a ver esse tipo de problema acontecendo aqui. E o que que ele É um, protege, Orgens? é um estágio ali, vamos dizer, mais maduro, né, da evolução ali do uso de, acho que dentro de times de engenharia, né? Primeiro é Isso.
vibe coldão da galera, de vou descrever o que eu preciso, depois a gente Entregar começa a código. O evoluir para negócio um. é codar. Depois você já evolui ali pra uma skillzinha, outra, daqui a pouco eu boto o MCPzinho pra pegar meu cardzinho do Gira. E aqui a gente tá falando de passos além disso, né? É eu descrever ali as boas práticas, eu descrever meus domínios, eu ter já todo esse pré-mapeamento, vamos dizer assim, de instrução pro meu modelo ali, ele, vamos dizer assim, gerar esse código aderente ali, né? Com os padrões que a gente tem de manutenção, tá? Mas o porquê, né? Vamos pensar assim, né? Qual que é o objetivo de tudo que a gente vem falando aqui sobre essa criação do harness, focando na manutenabilidade. Eu vou tentar mais Eu algumas desisti vezes já. e Eu desisti já. até o fim do episódio a gente vai estar craque já nessa palavra aí, Jordan. Ah, tu é um cara como é que é? Mais resiliente do que eu. Eu desisto fácil. Um colorado, né? Basicamente isso. Então, o grande objetivo, né? Os grandes objetivos assim que a gente tem com essa estratégia aqui de harness em específico é justamente o que a gente falou de olhar a ferramenta, né? Olhar a solução do que a gente está projetando, do que a gente está criando a um médio e longo prazo. Então, uma coisa assim que eu gosto de pensar, assim, eu queria trazer assim para todo mundo que está assistindo assim refletir, é também a gente tentar fugir daquela questão da atrofia cognitiva, assim, da gente ser tão orientado a IA que parece que tudo é só IA e eu vou usar sempre o melhor modelo e vou usar, sabe, uma grande estrutura, às vezes, para coisas que não precisam. Então, acho que a gente tem que trabalhar essa parte cognitiva nossa, assim, de entender tudo. Tudo que a gente tem, vamos entender assim, entender o cinto completo do Batman, mas também Uhum. entender que a gente não precisa usar todas as ferramentas para toda a missão, né? Uhum. Então, como a gente falou aqui, se a gente está trazendo uma noção de algo que é para sustentação a médio e longo prazo, que é para algo que vai evoluir, será que faz sentido a gente trazer uma estratégia assim de harness, cheia de amarras e coisas complexas para construir uma prova de conceito? Algo que talvez não vai para produção, algo que talvez eu vou estar codando um projeto pessoal que eu vou rodar só na minha máquina? Então, acho que é interessante, assim, também a gente. Acho super importante conhecer tudo, mas acho que mais importante do que isso também é ter esse senso crítico de entender aonde a gente aplica cada coisa, para também não estar aplicando coisa e perdendo tempo e realmente sendo produtivo com aquilo que aqui demanda, né? Que tem a Uhum. necessidade do que a gente está construindo. Então, aqui a gente está falando de maturidade, né? A gente está falando de time, a gente está falando provavelmente de produto, a gente está falando de Processo. projetos, processo, projetos mais médio e longo prazo. Uhum. Então, esse é o case, vamos dizer assim, né? Dessa parte Exato. do harness que a gente tá falando. Não é pra um MVP ou pra uma prova de conceito. É definitivamente pra um time que já tá maduro, algo que tá em produção, algo que tá vivo. E a gente. E por que que eu tô usando a palavra vivo? Porque com esse harness a gente tá buscando segurança no que tá fazendo. E por que a gente quer segurança? Porque tem pessoas usando, eu não posso quebrar a produção. Se tu tá validando um conceito, tanto faz tu quebrar a produção, tem ninguém usando. Entendeu? Uhum. E se é uma prova de conceito, provavelmente nem tem produção, né? É, sei lá, só um ambiente. Se não é só o teu computador local. Exato, pra tu Então, apresentar numa apresentação pra pessoas que podem assinar um cheque. exatamente, né? Mas ali colocando, assim, acho que em termos, né, sobre o objetivo, assim, o que que a gente imagina, entende que essa estratégia específica de hardness ela protege, né? A própria legibilidade, que é isso que a gente falou, pô, eu ter ali uma variável result, data, o que for que não diz nada, é contexto para o modelo, né? Então eu instruí assim que ele tenha contexto, que ele saiba exatamente a variável que está sendo usada, qual é o objetivo dela, qual é o life cycle que ela vai ter dentro daquele fluxo, daquelas funções, é super importante. A simplicidade, né? Então, o melhor código não é aquele código complexo de entender, bem pelo contrário, é aquele código simples, é aquele código que desde o júnior até o sênior lê entende o que está acontecendo, entende as ramificações que ele tem, entende o porquê que ele existe, entende a responsabilidade dele. Então é super importante, né, quando a gente fala de visão futuro, longo prazo, que tudo que a gente crie seja simples,
coeso. Também ninguém quer aquele código espaguetão que tem um pedaço que é bolonhesa, outro pedaço que é quatro queijos, um pedaço que é carbonara. Não, a gente quer uma coisa uniforme, né? Que se conversem, que façam parte de um todo, Que o que não modelo de seja uma domínio dele é colcha. o código Hadouken. Começa, sabe, tanto, tá ligado? Aham. Muito bom essa do Hadouken. Eu lembro de uma imagenzinha que tinha no Twitter, assim, que ficava o Hadouken bem bonitinho, assim, Aham, né? aham. Lembro disso também. Aham. Então, a cobertura útil, né? Acho que uma coisa que a gente já falou em vários episódios aqui, mas é que coverage não garante nada, né? Posso ter um código lá com 85, 90% de coverage, e eu não quer dizer que se eu subir esse código para produção eu não vou ter nenhum tipo de problema, porque eu não tenho uma garantia de casos. Então, a gente garante que a cobertura de teste que tem ali são testes de fato relevantes e que garantem ali um bom uso, principalmente dos edge cases ali de cada coisa, né? Uhum, Consistência de domínio. Então é isso que acho que o Jordan também já trouxe, assim, de o meu domínio ele tem que estar consistente, né? Ele também tem que estar coeso, porque eu tenho que estar falando do mesmo dicionário. Eu não posso estar um pedaço do meu sistema falando de fatura e outro pedaço do meu sistema falando invoice, por exemplo, né? Que uhum. seja, A gente ou não pode misturar sei lá. bananas com maçãs. A gente tá falando de Exatamente. Então domínio. tem que estar uma coisa assim bem segmentada, né? E o baixo acoplamento, né? Então eu fazia aquele código que eu não consigo nunca estender ele, que eu tenho que estar sempre ali fazendo aquele enxerto, fazendo enxerto, fazendo enxerto. Chega uma hora que aquele código ele já não se sustenta mais, né? Já vira aquela função de arquivo lá com uma função de 350 linhas que ninguém mais quer botar a mão, porque sabe que se mexer aquilo ali, a chance de desmoronar tudo é altíssima, né? Então é basicamente assim, tentando trazer mais organizadamente, né, o raciocínio ali, os termos, é esse o grande objetivo dessa estratégia de harness aqui, né? Baita, baita, que aula. Então, o que a gente pode pensar nesse harness quando a gente fala da anatomia dele? Quando a gente fala de anatomia como é que ele se parece e como que ele aparece dentro das aplicações ou do processo de desenvolvimento de software. E quando eu falo processo aqui, é o delivery como um todo, né? Pensando no discovery, refinamento, entrega, implementação, deploy, validação, enfim. Então a gente ter os guias, que é padrões de código bem estabelecidos. Então, pô, se eu estou entrando numa code base que já existe, eu preciso estar com o mesmo design pattern, eu preciso seguir o padrão de arquitetura, eu preciso seguir o padrão de testes, desde nomenclatura até mesmo de estrutura, o definition of done, então isso é muito importante. Por quê? Quando a gente fala de IA, a gente quer evitar a alucinação. Então a gente precisa ter um definition of done, para quando a gente estiver pedindo para implementar alguma coisa, entender o que que é estar pronto, seja para entender algo como pronto ou seja para validar se algo está feito da maneira correta. Precisa ter alguma base. Então é aí que entra o definition of done. Então sensores, lint, complexidade, duplicação. O meu favorito para sensores e testes, eu vou até falar os dois num só, porque nos testes ali a gente está falando de regressão e comportamento. Nos sensores e testes eu tenho um cara que para mim é a bala de prata para isso aí. É testes de mutação na pipeline. Tu resolve tudo isso aí. Porque mesmo que o dev, pô, só vai ver na pipeline, pelo menos não vai ter a desculpa que deixaram passar porque não aprovaram alguma coisa errada. O teste de mutação com coverage configurado na pipeline, ele resolve basicamente todos esses problemas para você. Claro que o dev com os sensores na máquina dele, ele consegue ver isso antes de chegar no pull request, mas é uma maneira de tu proteger o código que está sendo entregue. Então eu botaria aí testes de mutação como talvez uma das coisas mais importantes, pensando em qualidade aí, né? Então a rúbrica é o review semântico. O que que é isso? É basicamente a IA fazer um pré-review do teu PR. Então, a gente continua tendo humanos revisando o PR e aprovando, mas antes ela passa por um funil da AI, que é justamente pegando isso. Pô, tá seguindo os padrões que a gente definiu aqui, tá com o coverage certo, implementou mais ou menos a regra de negócio, tá tudo certo. Então tem essa rúbrica que dá o ok justamente pro Joãozinho, o Jordan, o Diógenes, não parar lá para revisar o código do amigo que não seguiu nenhuma das diretrizes, sabe? Então é mais um guarda-reio. E memória a gente tem até algumas skills hoje que já tem memória no seu SDD.
se eu não me engano, a skill de Spec Driven Development V3 da Tech Leads Club tem isso implementado. Eu não tenho certeza, mas eu lembro de ver algum post na comunidade da galera dizendo que ia implementar isso. Mas o que que é tu ter a memória no teu fluxo? E é basicamente ela aprender com pros próprios erros. Então, tipo, mas não é avançado a nível machine learning, que tem aprendizado de máquina, nada disso. Mas é tipo assim, pô, se tá sempre. Ela tem uma maneira de guardar na memória dela que várias coisas foram ah, notificadas no guardrail. Por exemplo, eu vi, tu botou na memória dela e ela foi guardando ali que os últimos três pull requests tiveram uma reprovação, uma sinalização na nomenclatura X, por exemplo. Então isso vai estar também, vai ser adicionado nesse fluxo dos guias ali, porque a memória dela botou, então ela se retroalimentou para entender que, pô, mano, já vou botar isso de cara, na hora da pessoa desenvolver já vai ter isso. Então isso é uma maneira de erros recorrentes virarem regras, justamente para não chegar até essa etapa final. Tá ali já como um guia de algo que está acontecendo. Por que isso? Porque às vezes quando tu tá mapeando algo, é a mesma ideia da gente com software, de mudar regra de negócio, de bugs acontecerem, o negócio tá vivo. Quando de fato tu vai dar o deep dive, vai implementar, vai fazer, as coisas mudam, nem tudo tava mapeado. Então é mais ou menos essa a ideia. Então às vezes aqui um erro recorrente virar regra, talvez aqui o que era erro, talvez foi só algo que não tava mapeado. Grande parte das vezes era isso, sabe? E inclusive, assim, na minha Desculpa, opinião, te é voltar aqui. uma das. Não, não tem problema passar, mas eu acho que memória, não olhando só para a anatomia do harness, mas a memória é uma das capacidades, vamos dizer assim, que a gente pode trabalhar com os modelos em geral, que na minha opinião é mais subutilizado e que eu acho que Uhum. tem um grande valor assim para qualquer coisa, Eu, pra mim, é seja o próximo pulo, esse daí. para uma skill, seja para o harness, seja para qualquer coisa, é muito interessante trabalhar com memória. E eu falo bastante assim, eu tenho bastante contato com cliente, enfim. E os clientes eles sempre chegam com essa ideia assim, ah, mas é que, por exemplo, assim, clientes que já têm alguma solução, já implementaram alguma solução de IA e não tiveram bons resultados, por exemplo, né? Eles sempre veem, ah, mas é que eu sinto que a minha IA ela não aprende. S- Já escutei muitas vezes esse papo. E é uma coisa que eu tento trabalhar com eles, assim, em letramento, vamos dizer, que os modelos de LLM, eles não vão aprender, eles não aprendem. O Né? modelo tá E eu fechado, até cara. tento, exato, eu até tento construir com eles assim o que que é aprender, né, para cada um assim, porque é um conceito muito aberto, né, do aprender. Mas eu sempre trago para eles que assim, olha, aprender é uma coisa aberta, mas o Exato. que a gente pode trabalhar dentro dos modelos de LLM é esse conceito de memória. Eu entender uma recorrência de uma ação, eu entender uma informação importante nova que apareceu, um fato novo, e eu conseguir, vamos dizer assim, seletivamente ir guardando essas coisas, para que num próximo momento, uma próxima iteração daquele LLM, eu tenha esse contexto de memória e que eu possa recuperar ele e levar ele em consideração numa próxima geração. Mas ele diretamente, ou pelo menos assim, no detalhe do conceito aprender, ele não está aprendendo. Ele está, vamos dizer assim, memorizando algumas Uhum. coisas, né? Sim, no final do Então, dia, tu não concorda que é só algo que não tava mapeado nos guias e tá sendo botado ali? Só que é uma maneira de com tu criar um certeza. cache que vai botar esse cara no guia. No final do dia é isso, né? Mas dá pra usar como conceito de aprendizado, de certa maneira, Mais né? dinâmico, né? Exato. Exatamente. E eu gostei muito do que tu falou ali, tipo, de o que que é aprender pra cada um, porque realmente isso é muito complexo. E envolve questão não de opinião pessoal, né? Porque pensando em aprender, isso serve pra qualquer coisa, mas vamos falar de cozinhar. Pra ti, sei lá, se tu sabe fazer um ovo frito, tu aprendeu a cozinhar, porque pra ti resolve. Pra outra pessoa que já sobrevive na cozinha ali, talvez o aprender a cozinhar pra ela seja fazer um bife Wellington, tá ligado? Uhum, uhum, Sei lá, divaguei exatamente. aqui, mas foi só uma loucura aqui. Desculpa, desculpa. Vamos pro próximo. Nossa, eu vou até deixar isso aqui pra ti, ó.
pra tu falar o nome aqui, ó. Uau. Não, Te mas esse, esse, brilha. esse lendo eu consigo aqui, ó. Esse lendo é o mantenibilidade, entendeu? Mas então, né, vamos dizer assim, né, o que são as camadas, né, enfim, os guias ali de mantenibilidade. São regras, então, curtas, vamos dizer assim, né, muito do harness do que a gente vem falando, assim, ao longo dos últimos vídeos, assim, é muito sobre orientação, né, de diferentes formas, seja num pré, seja num pós, mas é a gente fazer essas orientações, nesse caso aqui, bem num caminho de pré, porque aqui eu tô falando sobre como que eu vou guiar, né? Como que eu vou instruir ele para gerar. Então eu tô ainda numa camada pré, né? Então alguns exemplos assim do que a gente pode estar trabalhando, né, nos guias de mantenibilidade do nossa IA, do nosso código como um todo, pode ser questão de preferir por nomes de domínio, e aí seja, vamos supor, né? É Camel Case, é Snake Case. Se eu tenho um dicionário dentro do meu domínio, posso aplicar esse dicionário dentro ali da minha harness para eu garantir ter um escopo mais reduzido. Até porque para LLMs é mais fácil, né? A gente apresentar um grupo de opções e falar com que ela escolha, do que eu apresentar, vamos dizer assim, alguns exemplos e dar liberdade para ela poder Uhum. escolher qualquer coisa. Aí Traz um ferrou. trabalho maior da gente ter que tá, vamos dizer assim, a cada novo termo do nosso dicionário a gente tem que estar trabalhando, mas também traz muito mais segurança para Total. eu dar um conjunto limitado ali de opções para ele Sim, nesse sentido, né? e até uma coisa que a gente falou no outro vídeo de harness, que a gente não falou aqui, mas acho que a gente falou que, se fosse pra resumir harness, que era construir a coisa, construir a coisa. Mas uma outra maneira que dá Uhum, pra resumir é: estamos tentando botar determinismo em algo que não é determinístico. E deixar o exatamente. mais próximo possível do determinístico. E como que tu faz isso? Dando passo a passo pra ela, que é justamente esse exemplo que tu trouxe aí. E para quem eu posso estar chovendo no molhado assim, né? Mas às vezes é bom a gente assumir que o óbvio não Precisa é ser óbvio. dito. Exato, mas quando a gente fala assim do determinístico e do não determinístico, na verdade, assim, para talvez uma linguagem mais padrão, mais simples, eu quero trazer previsibilidade para algo imprevisível, né? Eu não Uhum, consigo prever o que o LLM vai responder, mas a gente está tentando reduzir a imprevisibilidade dele. A gente está tentando fazer com que a saída ela seja mais previsível em uhum, questão de estrutura, em questão de qualidade, em questão de padrão, de uhum. segurança, enfim, né? Ah, eu até Então é acho um. que, pegando um exemplo, indo na mesma linha que tu, para dar um outro exemplo, talvez seja o seguinte: a gente não consegue prever o que ele vai pensar, mas a gente consegue fazer ele pensar dentro desse cercadinho aqui. Então, mesmo que ele dê respostas que eu não saiba qual eles são, a gente sabe que ele vai estar limitado nessa caixinha de areia. É mais ou menos essa ideia que buscamos com harness estruturado, sabe? Boa. E aqui, né, a caixinha é a gente conseguir chegar numa geração de um código sustentável no fim do Isso dia, aí. tá? Confiável. Man, isso aí, principalmente. Então, manter a função com uma responsabilidade, né? A gente já sabe aí de bons anos que é uma ótima prática para a gente saber do escopo dela, a gente saber do que ela é responsável, a gente conseguir vir encadeando esses comportamentos dentro de outras funções. Não duplicar regras de cálculo, né? Então, pô, quem nunca pegou aquele código assim que tu abre uma service, por exemplo, tu olha lá, depois tu abre outro e diz assim, pô, mas isso aqui é copia, mas não faz igualzinho, é muito parecido, muda só uma linha, às vezes não muda nenhuma linha, é super igual, né? Por que que isso daqui não tá junto? Então, isso é uma coisa super ruim, né? Quando a gente fala de manutenção, porque a gente traz vamos dizer assim, um use case, ele acaba existindo em dois lugares. E aí depois tu nunca vai saber qual que é a fonte da verdade, né? Se eu Uhum. tiver que implementar uma melhoria, em qual dos dois eu implemento? Em qual dos dois toca exatamente aonde eu tenho que tocar naquela mudança, né? Então Exato. acho que ele traz ambiguidade no código nunca é um bom negócio, né? Em nenhum caso. Eu nunca vi ambiguidade boa no código, assim, pelo Também menos não. até então, tá? Eu também não. Nunca, nunca vi mesmo, sem exceção. Exatamente. Então, por último aqui, né, o teste deve validar o comportamento observável também, que é um pouco do que a gente já trouxe ali em outros exemplos, que é, se eu faço um teste, eu tenho que garantir que aquele teste ele está de fato replicando, vamos dizer assim, validando um comportamento factível, né? Ele não pode ser aquele código vai dizer assim, não, olha, a função foi chamada.
Tá, mas ela foi chamada com que parâmetros? Qual foi a resposta? Jogou um erro? Deu um try catch lá, qualquer coisa, um exception? Era true, voltou false? Era inteiro e respondeu um texto? Sei lá, né? Então a gente garantir que o teste a gente não tá chegando numa métrica, por exemplo, de cobertura, mas sim numa validação, num escopo, né, de comportamento de fato do que aquele código ele tem que fazer. E assim a gente consegue garantir que a gente tem mais segurança, né, em evoluções, correções, enfim, em tudo que a gente ahn, for construir, né, nessa ferramenta. E aqui fica ali no fim um exemplo prático bem rápido, né? Então toda regra de desconto deve morar em pricing policy. Então a gente está reduzindo aqui um escopo bem delimitado, bem detalhado e direcionado para LM, que se eu estiver falando de qualquer regra de desconto, ele vai ter que estar lá naquela policy de pricing, em nenhum outro lugar. Então eu garanto que ele não vai estar duplicado, eu garanto que ele vai estar dentro do seu próprio domínio que tem que acontecer, e que eu já tenho ali uma geração bem mais previsível, né? Já conectando o que a gente falou. Eu não tenho mais a imprevisibilidade de não saber aonde ele vai estar colocando nenhum código de desconto. Eu vou ter a previsibilidade que vai estar lá dentro de pricing policy, né? Exato, é isso aí. Sempre que o cara estiver dando input da LM, tu sabe que vai estar ali naquele texto. Tu limitou, tu não sabe que você vai fazer a regra como tu quer, mas tu botou naquela caixinha de areia ali. Posso pro próximo? Baita. Manda. Dali. Então, camada de sensores. O que que é isso? Checks automáticos que detectam degradação de qualidade. Então, aqui tá um assunto que eu gosto muito disso aqui, porque tu sabe que eu sou um grande fã de testes de mutação e qualidade de código. Então, exemplos, de maneira geral. Limite de complexidade ciclomática, então, isso aqui é muito importante. Ferramentas como o Sonar, por exemplo, validam esse tipo de coisa. Detector de duplicação. Sonar também ajuda com isso. Então, o que que a gente está buscando aqui com complexidade ciclomática e detector de duplicação? Que esse código seja mais simples de entender, que ele tenha menos ramificações, que ele tenha, sei lá, eu tenho um monte de if else, eu posso trocar por um if só com early return, talvez, ajuda. Posso quebrar uma função grande em três funções privadas menores e elas só são chamadas na principal, mas esse código fica mais legível. Duplicação, que é justamente o que o George estava falando antes, nem precisamos voltar aqui. Lint e type check. Isso aqui tem alguma, dependendo da linguagem de programação que tu tá usando, isso não é tão importante, mas é legal botar aqui, né? Mas nem para todas. Se tu é um bom .NETeiro, como esse que vos fala, isso não é algo que vai te implicar muito, né? Mas tá aí. Coverage por arquivo alterado. Aí, mutation test em regra crítica. Esses dois aqui eu vou falar deles juntos. Então, o coverage, tu tem duas maneiras de lidar com ele, né? Tu pode ter o coverage de cobertura de teste e pode ser o cover do teu mutation teste, que são coisas completamente diferentes. Tu pode ter uma cobertura de teste de 90% e o teu mutation teste dá um score de 15%. Sim, é plenamente plausível e eu já vi. O que que isso significa? Que aquele teu código que estava dizendo que estava 90% coberto, ele só era coberto de testes burros. Resumidamente era isso. É um assunto que eu sou bastante engajado e tal, já implementei isso no time que eu trabalho. E o mutation test em regra crítica. Eu sou contra que eu botei aqui em regra crítica dentro dessa apresentação, porque eu acho que não precisa ser tão radical como eu, que é botar em todas as alterações, mas acho que isso tem que estar com talvez o teu processo e o teu software mais maduro, mas num primeiro momento, talvez, né, tu possa estar botando só onde tu julgar que seja necessário. Mas eu vejo esses dois guardrails de coverage e de mutation test como algo imprescindível se tu quer trabalhar numa code base madura e ter segurança no que tu tá fazendo, independente de estar usando IA ou não, tá? Então isso aqui para mim são premissas antes de ter LLM desenvolvimento assistido por IA, são coisas que são regras básicas assim no meu entendimento. Então, com o coverage, tu garante esse básico de ter as coisas testadas ou não, e com o mutation test, de fato, é o pé na porta e o tapa na cara se de fato teus testes estão bons e cuidando do que ele tem que cuidar.
Eu não vou gastar muita pauta aqui com o Mutation Test, porque eu acho que dá pra fazer um vídeo só disso, tá, George? Um vídeo bem técnico, hands-on, de como funciona. Vai ser um prazer fazer isso aqui. Esse vídeo tu vai fazer nu, eu tenho certeza. Que isso. Exemplo prático. Então, o PR falha se a função nova passar de complexidade 8. Como também poderia ser se o mutation test dá menos de 90% e o coverage, enfim. Mas é uma maneira só de tu ter um guardrail. Ou seja, isso aqui são builds que tu vai botar no teu pull request, que o dev pode rodar localmente antes de abrir o pull request, obviamente, mas ele vai botar isso, daí o tech lead, enfim, vai definir isso no guardrail de requirement do pipeline. Ao abrir o PR, vai executar isso, seja de função de complexidade ciclomática, de code coverage, de mutation report com score. Tu vai botar essas coisas como guardrails lá. Então, antes de qualquer pessoa, mesmo que tenha um approve de qualquer outra pessoa, se não tiver que os requirements, só sobe com bypass, a pessoa não consegue completar muito. Então, não consegue completar nunca. Então, isso são camadas justamente para garantir mais qualidade do que tu tá entregando. Boa. Tipo, o Eu próximo fico aqui. só. Não vou dizer. Ah, perfeito. Era o slide que eu queria. Testes. Porque eu ia fazer um comentário justamente sobre isso, assim, mas eu fico. Não vou dizer triste, chateado, porque não é esse o sentimento, mas eu não sei descrever em sentimentos, assim, mas eu fico pensando, né, as pessoas que nunca vão passar pela fase que eu passei, e acredito que tu também, Jordan, que assim, primeiro, mais um passo atrás. Eu conheci poucos outros devs que gostavam de fazer teste. Eu mesmo não gostava de fazer teste, até que eu comecei a aprender a fazer teste, e aí eu comecei a gostar um pouco mais de fazer teste. Não gostava muito porque eu não sabia fazer teste lá no começo. Mas o que é tu subir uma feature, tu não ter feito um teste porque tu não gosta de fazer teste, e o pipe do CI/CD não passa porque o teu teste baixa o coverage e o CI bloqueia porque tu não atingiu. E aí tu tem que ficar mendigando o coverage. Então tu tem que ficar achando onde é que o teu código adicionou, que não tá coberto em teste, aí tu tenta fazer uns use case, uns testes, e aí melhora 2%, mas tu precisa de 3. Aí tu tem que voltar, reescrever o teste. Era uma sensação ímpar que as pessoas não vão mais desfrutar desse prazer de mendigar percentual teste de coverage para fazer o build passar lá no GitHub, Jordan. Não, e pegando o teu gancho, por isso que eu acho que o mutation test, ele é mais importante do que todos na era da IA. Por quê? Porque antes a gente, mesmo esse code coverage ali, um exemplo, precisa bater 80%, né? Pegando o teu caso aí. Não necessariamente tu atingir 80% significa que tu cobriu tudo de testes e que eles estão bons. Porque às vezes se tu só botou uma chamada que tá esperando um spec de true, se passou ali, dependendo da ferramenta que tu usa, ele vai dizer que cobriu e não tá testando nada, por exemplo. Então por isso que não é confiável. Mas mesmo assim, nessa época codando na unha, digamos assim, tu automaticamente, como tu tava pensando nos use cases para cobrir, tu pensava em bons testes. Hoje a galera vai mandar a IA fazer pra cobrir, cara, e vai chegar em 300% de coverage. E por isso que o mutation é importante, porque o mutation, mesmo tu fazendo tudo com IA, se tu não tem bons testes que não testam os casos ou de fato o fluxo daquilo ali, ele não vai deixar você passar. Uhum. Então, por isso que eu sou fã, tá? Boa. Mas aqui acho que é um pouco também do que a gente já falou, mas de maneira mais estruturada, né? Acho que ele acabou usando até o exemplo que eu dei antes ali, que o teste bom, ele protege o comportamento, não a implementação interna, né? E aí trouxe justamente o exemplo que eu falei antes, que é ali de um expect calculate to have been called, que não diz nada, né? Diz assim, beleza, a função foi chamada? Foi, ótimo. Que bom. Mas que comportamento era esperado, né? O que que tinha que retornar nesse calculate? Era um número? Se tinha um valor que eu precisava enviar para calculate, né? Quais eram os parâmetros? Dependendo da combinação de parâmetros, quais que eram os outputs esperados, né? A partir disso, para eu poder validar. Exemplo clássico, o somar, né? Vamos trocar o calculate por somar.
Se eu der ali um expect SOMAR to have been called, não me diz nada. Mas agora, se eu tiver lá um test case, calculate, somar e 1, o final é 2. Se em algum momento a implementação interna do somar mudar e eu quebrar essa regra de que 1 mais 1 é 2, tá invalidado. O que foi mudado naquela função, ela quebrou. Quebrou um caso esperado de comportamento daquela função. Então aí sim, tu tá testando o comportamento daquela função, né? Não tá fazendo assim um smoke naquele teste, dizendo assim, olha, tá chamando aqui, tá bonito. Não, não é isso. Não é as chamadas, né? Principalmente. Aqui é um exemplo muito específico, né? Mas não se resume só às chamadas. Tem vários outros cases que a gente pode usar. E ali tem um exemplo de uma E pegando o implementação teu gancho, melhor. e antes de tu entrar na implementação e pegando o gancho, eu tava falando os últimos 50 minutos aí sobre mutation e coverage. Esse caso aqui desse teste ruim aqui, numa ferramenta de code coverage, ele ia dizer que tá coberto. O Uhum. teste é ruim, mas por uma ferramenta que valida se o teste está cobrindo o código, ele vai dizer que a ferramenta, que o calculate foi chamado. Porque de fato ele foi, tá coberto de teste. O que que é tu ter cobertura de teste? Significa que tem um teste que passa naquele código. O que ele faça, ele valida, anyway. Então, pensando em cobertura de código, que era o que a gente estava falando antes, ele disse aqui que cobriu. Efeito, valor que isso aqui gera, nenhum. O mutation ia dar 0% pra esse cara. Por isso que eu sou fã. Desculpa aí te interromper. Boa. E aqui um exemplo daí mais direcionado ao comportamento, né, desse mesmo exemplo ali é validar, né, o comportamento de que um pedido com cupom expirado mantém um total original e registra um evento de cupom rejected. Então a construção daquele teste de cima a nível de código seria completamente diferente, né? Então a gente passaria, vamos supor ali um calculate, a gente passaria, vamos supor ali um código de cupom, um valor total, vamos dizer assim, original, e a gente veria se aquele evento ali ele foi disparado, né? Ou passaria só um código de cupom e monitoraria ali o disparo do evento, mas daí eu estou testando um comportamento, porque se eu alterar essa função ali do cupom expirado, do cálculo, e ele parar de disparar esse evento em algum momento, quer dizer que eu quebrei um comportamento esperado. Quer Uhum. dizer que alguma mudança feita, ela não deveria ser feita, ou ela não está feita do jeito certo. Então é uma coisa que nos passa muito mais segurança, de fato, né, do que a gente está implementando e que também visa muito o longo prazo da ferramenta. Porque se eu tiver todos os comportamentos bem mapeados com testes, eu garanto que qualquer mudança, ela continua atendendo a todos os test cases, vamos dizer assim, construídos na ferramenta. Se algum quebrar, é porque alguma coisa feita não deveria ter sido feita, né? Ou Exato. pelo menos que ela anula uma premissa anterior, que talvez tenha que ser revista, né? Exato. Inclusive, isso ajuda até quando tu estiver depurando bugs. Porque se tu tem os use cases mapeados e tu recebeu um bug que tem uns retro steps, tu pode usar ele como, quando tu aplicar a correção, como ele sendo um use case do teu teste, ou até usar os teus próprios use cases com aquele cara pra tentar descobrir algo. Então, só tem a Uhum. ganhar com isso estando estruturado, sabe? Boa. Vamos pro próximo. Então aqui o review semântico que eu tinha mencionado, que é basicamente antes da pessoa ter um review partindo do princípio que nenhum PR é completado sem revisão de humanos, né? Então esse é o contexto que a gente estava seguindo aqui nos exemplos que a gente estava dando. Esse review semântico é o PR que é um agente de IA que vai revisar o PR antes de um humano revisar. Então basicamente ele vai passar fazendo double checks antes de chegar no humano. Ou seja, pô, se a gente tem definido as premissas da solução, por exemplo, cara, ficou menor ou maior, a regra está no lugar certo, o nome faz sentido com o domínio, o teste falharia antes da correção, a duplicação da decisão de negócio, todas essas coisas eu consigo ter um agente para fazer esse checklist e mapear. Então, eu posso botar um agente para fazer isso antes de fato um humano parar o que está fazendo para ir olhar isso. Então, a gente pode ter esse review semântico que é passa por um agente, dá esse checklist para antes de alguém perder tempo, entre aspas, com o que poderia ser revisado de maneira automatizada. Então, basicamente é isso. Não vou entrar muito dentro desse cara, não, porque acho que é bem claro para todo mundo. Aí, meu querido, Boa. memória técnica. Aí, ó. Show.
Maravilha, isso aqui também acho que vai um pouco na linha, assim, pra gente aprofundar do que eu comentei, assim, de um tema que pra mim ele é muito subutilizado ainda dentro do harness, de skills, de custom agents, do que for ali, que é essa questão de eu conseguir trazer para comportamentos repetitivos e normalmente comportamentos indesejados, para que isso vire de fato ali um conhecimento, um aprendizado, algo, uma regra, né? Até acho que a gente usou no outro exemplo ali, no outro texto, colocou como regra. Então é ter um mecanismo ali, uma ferramenta para de fato eu ter esse armazenamento, tá? Então aí trouxe alguns exemplos, né? Que é se a IA sempre cria um helper genérico, isso pode virar uma regra, né? Se sempre testa a chamada interna, isso também pode virar ali um exemplo ruim. E se sempre duplica o cálculo, isso também pode virar um check ali dentro, né? E aqui tem uma camada que eu acho que é interessante também da gente pensar, assim, quando estiver construindo os nossos harness, construindo ali as estruturas que a gente precisa, que é que eu também não preciso que a minha memória ela seja 100% autônoma, das coisas estarem acontecendo sem eu saber o que está acontecendo, sem eu saber o que está sendo armazenado, né? Sem eu ter uma curadoria, vamos dizer, né? Então, uma coisa que eu gosto bastante de usar, assim, em estruturas de memória é se o agente, enfim, o LLM, o que for, estiver considerando colocar algo em memória, ele sempre me apresentar para eu ver e eu ter a minha parte cognitiva, vamos dizer, né, minha parte estratégica, para discernir se aquele material, assunção, sim, aquela coisa que está sendo assumida, faz sentido para virar de fato um item de memória lá, né? Porque se a gente está falando que vai virar uma regra, imagina se ele assume ali alguma coisa que não é para ser uma regra e a gente não vê. A gente cria uma regra dentro do sistema que a gente nem sabe que ela existe, vamos dizer assim, por baixo dos panos, né? Então eu sempre gosto de colocar essa camadinha assim intermediária, só para dizer assim, olha, isso daqui já aconteceu 3 vezes. Tu quer que vire uma regra, né? Tu quer que seja adicionado à memória? Sim, não. E aí ele toma uma ação a partir disso. Acho que é uma ideia interessante aí também para o pessoal explorar quando estiver falando de memória, né? Seja aqui em mantenibilidade ou em outras camadas, estruturas, né, que a gente use. Baita. Let's go to the next. Estamos chegando ao fim, tem só mais 30 slides, tá, gente? Então, mais umas 2 horas de vídeo. Ah, cara, a gente sempre fala. A gente nem ficou mais naquela falsa promessa de vídeo. E nem era aqui no vídeo. A gente falava isso no início do vídeo, mas a gente também prometia pra nós, né? Pô, vamos tentar fazer mais coisa. Desistimos, a gente já aceitou já Ah, que legal. não é com nós esse. Então, cara, então, de maneira geral, o que que seria um loop de trabalho, fluxo recomendado, né, pra isso? E quando eu digo aqui loop de trabalho, eu não tô falando de loop iteration, que hoje também é um assunto que tá em alta, até, ó, não vamos queimar a pauta aqui, que ó, pode ser um episódio futuro pro Main Branch, mas não é que loop de repetição entre A e A. Aqui é o loop de trabalho pensando nesse fluxo de como montar esse harness, né? Então, é a gente definir a nossa intenção e os critérios de aceite, fornecer os padrões do módulo, a gente implementa a mudança mínima, roda testes, lint complexidade, review semântico, avaliando a manutenção, e um erro recorrente vira regra nova. Então, basicamente, tudo que a gente falou aqui já, né? O primeiro item, a gente define onde a gente quer ir e o que é inegociável. O 2, os padrões da codebase onde isso está sendo implementado. O 3, mexe só onde deve e muda só o necessário, não fica inventando a roda e divagando. 4, garantindo a qualidade e que o que está sendo implementado não quebrou. O 5, um review de checklist geral para humanos olharem só, não perder tempo com o que pode ser automatizado. E o 6, não ficar errando mais de uma vez a mesma coisa, né? Então, em resumo, esse seria o fluxo que a gente botaria tudo isso num compiladão, é o fluxo final, né? Aí tá o cookbook do engenheiro de sucesso, hein? É isso aí. Então, aqui, George, primeiro exemplo prático: cupom de desconto. Boa.
Isso aí é o meu espírito consumista me jogando aí pra cupom de desconto, compras e afins, ó. Cupom de desconto em Gramados. Daí o Mas. Jorge explica sem medo. Cego aqui, ó. Mas vamos lá, né? O problema então, né? A IA corrige um bug de cupom expirado, duplicando o cálculo em checkout. Bem aquele problema que a gente trouxe lá nos primeiros slides, né? Que era duplicação de função, duplicação de execução, de regra, né? Então, como é que nas camadas, né, que a gente trouxe, a gente poderia direcionar melhor, né? E não ter ali essa questão do problema de um cálculo duplicado em checkout, tá? A camada de regra, então, a gente ter ali uma regra específica, que nem a gente trouxe lá para dizer que o cálculo ele só pode acontecer dentro daquele domínio específico de pricing policy. Então, mostrando que não pode estar em checkout, não pode estar em carrinho, não pode estar em nenhuma outra parte, tem outro domínio. Ele é específico do módulo ali do domínio de pricing, tá? E das políticas de pricing. De teste, então, é a gente garantir e ter um teste focado no comportamento das funções, garantindo que o cupom ele não vai alterar o valor total. A gente até teve aquele exemplo da emissão do evento, né, da notificação do evento, por exemplo, tá? Um detector de duplicação, então se a gente tivesse a nível de sensores também, seja o sonar, seja uma coisa mais in-house que a gente tenha feito para detectar redundância de código, redundância de escopo, também acabaria pegando. E por último, ali no review semântico que a gente tem lá na ponta também, a regra de domínio no lugar certo, ele provavelmente também já apontaria para a gente ali com um score baixo daquela nota de 0 a 3 ali do que a gente colocou. Então vê que são camadas que se complementam. Se ela não acontece em um, a próxima camada vai validar. Se a próxima camada por algum motivo específico não pegar, a próxima vai pegar ou a próxima. Então é muito difícil que a gente chegue lá na ponta, tendo esse comportamento inesperado ali de ter a base de cálculo do cupom expirado, né? Enfim, sendo duplicado o cálculo lá em tempo de checkout, porque cada uma das suas implementações, vamos dizer, dentro de uma camada, ela vai ser responsável em um pedaço, né, dentro de cada seu domínio, para que isso não aconteça, né? Então, o resultado, né, seguindo ali aquelas 4 abordagens, é que a gente vai ter um bug corrigido sem ficar espalhando a regra em várias partes do sistema. É isso aí. Próximo caso prático. Eu passo com o mouse bem Use devagar. case. Passo com o mouse devagar, tenho medo de sair voando aqui. Olha aí, um exemplo que eu trouxe várias vezes aqui. Função grande. Então, problema. O agente adiciona ifs em função de 120 linhas. Basicamente, um exemplo aqui que eu trouxe Uh, várias vezes, que na verdade o exemplo nada mais é do que os nossos traumas desses anos da vida mexendo em codebases por aí vindo à tona, né? Então, Essa é a função Hadouken, né? função Hadouken, nossa. Esse aqui é um Hadoukenzinho. Então, o que que é o harness aqui? Então, como é que a gente resolveria esse problema com o harness, né? A gente teria o limite de complexidade, então complexidade ciclomática e tudo mais. Regra, extrair políticas nomeadas, então justamente em vez de tu ter 120 linhas num método gigante, tu pode quebrar em vários submétodos que cada um tem uma pequena responsabilidade e eles são chamados de maneira orquestrada nessa função principal, que era aquela original de 120 linhas. Então, um teste de regressão para o caminho crítico, para quê? Para saber que tu ao a gente mexer ali, tu vai rodar a pipeline de teste novo e vamos garantir que a gente não quebrou nada. E uma rúbrica de legibilidade, que é justamente o que a gente falou ali. Tu ter um método, em vez de tu ter, sei lá, uma função que se chama somar e tem 120 linhas, faz muito mais sentido que ela pode até se chamar somar, mas ela agora tem 18 linhas e tem outras, essas 120 linhas viraram outros 6 métodos que uma fala somar raiz quadrada, sei lá, e isso começa a se dividir, sabe? Então, o resultado, a mudança entra pequena, testável e fácil de revisar. Que é justamente isso que a gente está buscando aqui em funções grandes. De maneira geral, é isso. Acho que aqui é muito parecido com o que a gente já conversou, né? A gente estava meio casado com esses casos de uso que a gente já tinha definido aqui nas nossas definições. Deixa eu só clicar aqui, porque esse cara aqui ele deu uma quebradinha no texto. Eu tinha esquecido de corrigir.
Aí, boa. Teste frágil, Top. Jorgens. Então esse aí é o teste frango, teste Ney, se chamem como quiser, né? Mas um teste gerado, né, que verifica uma chamada interna e passa mesmo com regra errada. Exemplo clássico ali do To Have Been Called, que chamei sucesso, né? O resto é problema de quem implementou o resto. Mas a nível de camadas aqui, né? Então, como é que a gente poderia ter construir um harness que a gente consiga ter mais previsibilidade, ou pelo menos uma certeza maior de que não teremos testes frágeis, né, dentro da nossa aplicação. Então é a parte ali de fixtures realistas, né? Então a gente de fato ter ali instruções para que o teste seja com- focado no comportamento, focado na realidade ali da execução que vai do código, né? Acertos em saídas e eventos de auditoria, que, mesma coisa do exemplo que a gente usou ali, né? Pô, em vez de eu ver a chamada, eu vou pegar o tracing da função, né? Então eu vou pegar a saída dele para eu bater se aquela saída ela está sendo calculada, enfim, se o resultado ele está de fato aplicado ao que eu espero, né? Não só uma validação de chamada. E aí, também, como o nosso grande amigo Jordan aí gosta bastante, os mutation tests no cálculo para garantir também que se alguma coisa, se eu arbitrariamente mudar um componente dentro daquela função e ela não quebrar, é porque provavelmente ela está mal implementada, né? Porque se eu mudei algo lá dentro e continua passando, quer dizer que ahn, a- algo de errado não está certo lá dentro. Então, uma boa camada complementar aí de validação para gente, tá? E como resultado, aí agora sim o teste deixa de ser um teste frágil, ele passa a capturar de fato um comportamento e não é um detalhe acidental no meio do nosso código. Em resumo, esses casos que a gente trouxe aqui, eles compilam tudo que a gente explicou ao longo do episódio. E a gente já passou, de alguma maneira, exemplificando eles, mas aqui pegando algo mais real, assim, né? E trazendo, assim, para um... Como que tu pega o problema real, o resultado dele, como que tu quebraria o checklist do teu harness para resolver isso, né? Boa. E aí, esse aqui é o checklist mínimo para começar amanhã, porque se você está vendo esse vídeo, é porque você está vendo depois do seu expediente. Então você vai implementar amanhã no seu dia a dia. Mas de maneira Ou porque geral, você tá dando um miguezinho, né? No horário de trabalho também pode ser. exato. No banho. Mas de maneira geral, é um definition of done específico para IA, que é justamente o que a gente mencionou ali de saber o que que é o pronto, justamente para tu poder validar se está certo ou se está errado, ou se terminou ou se não terminou, se está indo para o lugar certo ou não, é tu saber o que está pronto, a definição de pronto. Então, o lint e type check obrigatórios, se a tua stack tecnológica exigir, né? Um limite de complexidade por função. Aí isso aqui eu não consigo te dizer um número mágico aqui, porque isso vai depender de time para time, vai depender de como é a maturidade do teu time, vai depender da stack tecnológica, porque se tu usa uma linguagem muito verborrática, talvez isso seja necessário, se ela é muito tipada, se ela não é, se o teu projeto é maduro, se ele é gigante, se o teu time está acostumado com isso. Então isso aqui não tem um número cabalístico na minha cabeça para te dizer. Teste de regressão por bug corrigido é justamente quando o teu agente corrigiu um bug, vê se não quebrou o resto. Uma rubrica simples de review, então é o agente tá dando esse ok para nós, e tá tudo certo. E exemplos bons e ruins no prompt do agente. Aqui voltando ao caso de dizer para ela o que não pode fazer. Tu também tem que dizer isso para ela, não só o que deve fazer. Acho que isso a gente repete todo episódio, talvez a gente sempre repita isso forever. Boa. E tem uma dica bônus aqui do guia rápido, checklist mínimo, que eu queria trazer, que é o uso de tags nos prompts, né? Então, por exemplo, ali se tu tá criando uma skill, se tu tá criando uma camada de harness, um custom agent, o que for, que tem um prompt muito grande, com muita informação, usa tags para delimitar alguns escopos de instrução. Então, que nem tá ali, né? Exemplos bons, exemplos ruins. Se tu vai ter um número considerável de exemplos, inicia uma tag ali
sabe, tag HTML, XML de exemplos, underline bons, abre a tag, bota todos os exemplos ali dentro e fecha a tag embaixo. Depois abre uma tag exemplos, underline ruins, bota todos os exemplos ruins e fecha a tag lá embaixo. Porque isso tu vai delimitar o contexto pro LLM. Ele vai entender, ele vai escopar melhor que eu tenho um grupo de exemplos bons, eu tenho um grupo de exemplos ruins, então ele compreende melhor. Então usem bastante essa questão de tags para contextualizar o prompt de vocês, com regras, com instruções, com exemplos, que os resultados ficam bem legais. Não à toa, com esse mundo de LLM, a gente usa muito Markdown. Por quê? Porque é uma linguagem de marcação estruturada. E por quê? Não é porque a gente dá o Open Preview no Visual Studio Code e fica bonitinho para ler. É porque tem um sentido a linguagem, o texto está estruturado. É justamente isso que o Jorge mencionou aí. Inclusive, Jorge, existe uma discussão aí que tem uma galera, a vertente do HTML, né, em vez do Markdown aí. Mas isso aí é um Ah, episódio pro isso futuro. tá na nossa Tá pauta, pá né? na pauta, né? Acho que foi até tu que me ensinou isso, né, no Pauta. último episódio, né? Aham, exatamente. Então aqui, o que evitar, né? Anti-patterns comuns. Basicamente, pedir para refatorar sem critério, refatorar por refatorar anyway, que sabe-se lá Deus o que vai acontecer. Aquilo que eu mencionei antes, medir só o coverage global. Então a gente, de novo, eu aqui falando do teste de mutação, mas é pegando aquele exemplo lá de só validar que se o método foi chamado no teste, aquele cara no coverage vai dizer que tá coberto aquele trecho de código. E não tá. Então não confiar no coverage global. Aceitar teste que replica implementação. Então tu tem um teste que vai ficar fazendo if else, por exemplo, para chamar um handler, para chamar uma service, tá completamente errado. Num teste, o que a gente está validando? A gente vai no máximo mocar resultados ou mocar objetos para enviar, mas a gente vai validar o comportamento. Quando eu mando isso com XYZ ou chamo aquilo mandando isso ou não mandando, o que ele me retorna? O que acontece? Que erro que ele dispara? Que retorno é isso? Tá mapeado, não tá? Tá certo, não tá? Então, justamente isso. Transformar todo o problema em helper genérico. Isso aqui vai virar, daqui a pouco tu tem uma pasta helpers com 85 helpers que talvez tu poderia ter só. Aí que entra, por isso que existe o if. A gente fala tanto do if, né? Pô, não pode ter if é ruim. É ruim se tu usar mal, né? Então, não precisa ter um helper de duas linhas para fazer várias coisas que são extremamente parecidas, sabe? Ou às vezes talvez até um enum resolveria, né? Um switch case com enum É, resolveria. Prompt enorme ou sem helper, ou a pasta famosa úteis, né? utils, ô louco. Nossa senhora, quem viveu, viveu. Prompt enorme sem check automático, então isso aqui evita tantas coisas, inclusive queima de tokens e alucinações. Então, regra prática: a qualidade importante precisa virar sensor. Ou seja, o que for inegociável pra gente, ou que a gente quer garantir que saia do outro lado, tem que estar escrito. O óbvio precisa ser dito, principalmente para uma inteligência artificial. E aqui, meu querido, chegamos no resultado esperado. Vulgo nosso último slide. Eu só menti na cara dura, não eram mais 30, eram só mais 8. Mas então, o que que a gente, vamos dizer assim, qual é a expectativa, né, quando a gente constrói toda essa parte de harness focando na maintainability? Bah, ficou melhor em inglês, hein? Em inglês é um charme, né? Até pra gente falar que tem gambiarra, ele é mais bonito, né? A gente fala que é um Workaround. workaround e tudo passa. Até a Mas uva então passa. reduz um custo, Foi mal, foi mal. né? Desculpa, desculpa. Mas o Japão não passa. Inclusive, Reduz o ó, ó, custo ó. invisível. Vai brasa, né? O grande, vamos dizer assim, resultado que a gente espera é ter um custo invisível da IA e acredito assim que nessa perspectiva da maintainability é o longo prazo, né? O médio e longo prazo, porque a gente não tá falando de um custo de token agora. A ideia não é que, ai, não, vou economizar tokens agora e aqui está o custo. Não, a gente tá falando de um custo que ele vai vir lá na frente
de infraestrutura, de tempo gasto numa nova implementação, de tempo gasto num debug, de tempo gasto num edge case que não foi mapeado, num teste mal feito. Então, e por isso que eu acho que que fica mais forte nessa parte do custo invisível, porque não é um custo Não, agora, ele vai aparecer só com exato, muito tempo, né? processo do time, por exemplo, ter aquele review semântico do PR com coisas que podem ser automatizadas. Sei lá, tu botaria um sênior e um tech lead que gastariam 2 horas revisando o PR com aquilo que a gente poderia ter dado um check, por exemplo. Isso é um custo invisível, por exemplo. Uhum, exatamente, sem dúvida. Então, da parte ali, né, que a gente, vamos dizer assim, tem como objetivo, resultados, é menor dívida técnica, então que a gente entregue sem tanta velocidade, vamos dizer assim, ou com um pouco menos de velocidade, mas com muito mais confiança, a gente vai ter menos dívida técnica lá na frente. PRs mais revisáveis, né? Então não vai virar aquele PR réu, assim, de ter 10 PR de 5.000 linhas cada um, que ninguém quer tocar o dedo ali para não passar 2 horas do dia revisando o código. Testes mais úteis, a gente ter uma confiança maior no código que a gente está entregando, garantindo que os testes eles estão focados no comportamento das funções, não apenas num coverage, né? Seja global, seja local, o que for. E ter padrão mais consistente entre times, né? A gente garantir ali que todo mundo do time, ou o resultado, né, de todo mundo que está desenvolvendo dentro do time, ele tem uma coerência. Ele não tá aquele que nem a gente usou ali o exemplo do espaguetão, né? Que tá cada um usando um molho e fica aquela coisa misturada que tu nem entende o que que tá acontecendo, que tá uma bagunça e que provavelmente não vai virar algo sustentável a longo prazo, né? Então esses assim são vamos dizer, os principais resultados, né, que se espera olhando para dando esse zoom out, né, em maintainability do harness. Que a gente falou, a ideia é fazer uma série de vídeos com outras perspectivas, mas a perspectiva específica dessa área aqui é olhando para isso, é olhando para maturidade, é olhando para médio prazo, para longo prazo e na sustentação de uma ferramenta principalmente, né? É isso. E qual que é a tua mensagem de commit depois de Fechamos? tudo isso? Tá entregue? Tá entregue? Cara, minha mensagem de commit pra hoje é. Vamos Eu pensar. tenho uma já. Ah, se tu tem, Eu vem. tenho. É o seguinte: Hum, mutation test na era da IA é obrigatório. é o É o básico. básico. Durmam com essa. Bah. Ó, killer. Fechou, valeu? Fechou? Aquele abraço. Hoje não vai subir a nave do Jordan. Melhor que a Vai, nave da vai, vai ser, Xuxa. vai ser, vai ser. Peraí, peraí, Vai peraí. subir, Valeu, valeu. mas tem que ir dando tchauzinho assim, aí, sumindo que nem a Xuxa. Aí, ó. Tchau. Espera subir mais, espera subir Teletubbies. mais. Tchau. Valeu. Curte e comenta, hein? Não esquece. Aquele abraço. Até a próxima.